irmãos, uma boa tarde. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal. Hoje nós vamos dar continuidade à questão da vida espírita e vamos falar assim, mais diretamente sobre a felicidade e infelicidade dos espíritos na erraticidade, dos espíritos errantes na erraticidade. Muito bem, na pergunta 230, Kardec perguntou assim: na erraticidade o espírito progride? Muito bem, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar like e compartilhar. Ajudem o canal a crescer para que esses estudos em doses homeopáticas cheguem ao maior número de pessoas, tá, gente? Não se esqueçam. Dê aí, aperta o seu like generoso aí, que vai ajudar bastante o canal. Então foi isso. Na erraticidade o espírito progride, diz o seguinte: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Isso é tal qual aqui na Terra. Se você está em qualquer situação aqui na Terra, que você não se esforça para nada, se você não se estuda, quando eu falo você, estou me referindo nós, 8 bilhões de pessoas. Aquele que não se esforça para aprender, que não sente desejo de se melhorar e põe força para isso, ele não melhora. Muito pelo contrário, ele regride, ele vai como que atrofiando. Certo? Atrofiando, principalmente mentalmente. Ele não vai a lugar nenhum. No plano de lá é a mesma coisa. Então, se o espírito está lá, ele de lá visualiza as falhas dele aqui na Terra e quer melhorar, né? Ele pode conseguir. Por quê? Porque ele vê com muito mais facilidade, com muito mais detalhe, o que ele errou, onde é que ele falha, onde é que está o defeito íntimo dele e que o leva às quedas morais aqui na Terra. Então, ele tendo essa vontade, ele consegue, ele se esforça, ele melhora, não é isso? Porém, só aqui na carne é que ele vai provar que se melhorou. Em outras palavras, é como você está estudando aqui, estuda uma matéria. Depois o professor desliga a televisão ou o vídeo online, ele está passando aquilo, e faz perguntas para você responder. Então está lá, consciente, aprendendo. Aí depois vem o apagão total, que é a reencarnação. Se ele trouxer bem dentro de si uma firmeza de sentimentos, mesmo, ele vai progredir. Por quê? Porque os sentimentos apurados vão falar mais alto no coração dele aqui na Terra. Por isso, na pergunta 231, Kardec perguntou também assim: são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Mais ou menos, conforme seus méritos, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram ou não, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Preste bem atenção nisso aqui. Eu, espírito errante, estou lá, vendo todos os meus erros, né, e não faço nada por melhorar. Como eu já disse no anterior, o sofrimento vai ser bem cruciante para mim lá, não é isso? Agora, se eu me esforço, eu vou melhorar. Se eu me esforço para quê? Para me livrar daquelas paixões, aquelas coisas ruins, paixões más. E, gente, por paixões más, entendam tudo que vocês quiserem, pensem em tudo que vocês acham que são paixões más e que chumbam vocês ao solo e que não deixam vocês progredirem aqui na Terra. Então, multipliquem isso aí agora por milhares, que vocês vão saber o que é o sofrimento de vocês, eu ou de qualquer um, lá na erraticidade, lá do lado de lá, olhando para tudo isso aqui, para todos esses erros cometidos aqui, frutos de paixões que poderiam ser domadas. Imagina a pessoa que é viciada em sexo, por exemplo, que perde família, põe famílias a perder. Imagine o inferno que espera essa pessoa lá. Como eu já disse, eu sou pragmático. Eu sei da misericórdia divina, mas eu sei também que a lei de Deus não muda para aliviar para ninguém. Se Deus renova as oportunidades para todos nós, Deus também cobra pelos nossos erros. Porque tudo que nós fazemos errado, nós sabemos que está errado. Então o espírito encarnado aqui na Terra, que ainda é espírito errante, vai desencarnar e vai ter que reencarnar, é como se fosse um errante encarnado. Vai desencarnar, é um errante desencarnado, lá na erraticidade, e vai ter que voltar para cá.
entendeu? Para purgar os seus defeitos. Então, o que cabe ele fazer? Quando estiver lá, aprender, estudar, melhorar, analisar, ouvir do lado de lá os sentimentos dele, escutar os sentimentos dele do lado de lá, porque são esses sentimentos cá na Terra é que vão determinar a aventura ou a desgraça dele numa próxima encarnação. Então, enquanto você está materializado às coisas da Terra, pode ter certeza, você sofre. Se você está lá materializado, apegado a coisas materiais, bens materiais, o seu sofrimento é intenso. Ah, mas e a misericórdia de Deus? Eu sei da misericórdia de Deus, ela te mantém vivo. Agora você não, se eu ou você não fazemos por melhorar, enquanto estivermos nesse apego, nesse grau de materialização, nós vamos sofrer muito e sofremos. E a próxima encarnação, com certeza, vai ser muito sofrida, porque eu era cheio de paixões vis e torpes aqui. Passo para lá com as mesmas paixões vis e torpes. Não melhorei nada, nem lá. Como é que eu volto? Eu posso dizer para você aqui que a sua nova encarnação vai ser um mar de rosas? Posso dizer isso? Eu não sou leviano para dizer isso não. Posso garantir que vai ser bem difícil, bem mais apertada. Porque você ou eu é aquele aluno que não aprende. É aquele aluno que está numa classe e perde o tempo todinho atrapalhando os outros. Mas ele mesmo não estuda não. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz. E desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora do seu agrado, representando isso para ele uma punição. Ou seja, se você de uma certa forma está numa encarnação aqui agora, que você não gosta, que não te agrada em nada e você sofre em razão dessa maneira como você aqui se encontra, na família que você se encontra, com as pessoas que você se encontra, com a mulher, com o pai, mãe, com o filho, pode ter certeza, essa reencarnação sua foi quase compulsória. Olha bem, nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora do seu agrado. Talvez você quer reencarnar só no meio de pessoas que você muito ama, mas e as pessoas que você prejudicou e precisa agora recuperar? Lembra-se daquela frase? Deus faz as coisas perfeitas, mas quem estraga as coisas de Deus tem que consertar. Então, se você for responsável, por exemplo, por desgraças de mulheres, de homens, de pessoas, pode ter certeza, você vai ter que reparar tudo, um por um. De novo a pergunta, e a misericórdia divina? A misericórdia divina já está funcionando para você. Você continua vivo e com suas oportunidades renovadas. Não são do jeito que você queria, mas são renovadas. Tá? Deus sempre renova as oportunidades da maneira que você precisa. Se você não dá valor àquele modo de vida, aquela reencarnação tranquila, boa, confortável, feliz com todo mundo, tendo tudo que você precisa e abusa de tudo isso tem que lhe faltar na próxima. Não tem jeito. Isso eu li. Muito bem, na pergunta 232, a pergunta 232 foi feita assim: podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Ou seja, vamos traduzir a pergunta. Eu sou espírito todo lado, desencarnado. Eu posso ir em qualquer outro mundo superior, material ou mundo espiritual? Posso ir lá? A pergunta foi assim, conforme, ponto. A resposta foi essa, conforme. Ou seja, depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro mundo do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que aliás constitui objetivo para que devem tender todos os seus esforços, pois no contrário nunca se aperfeiçoaria. Vocês viram no filme aí Os Mensageiros? Vocês viram a situação daquele rapaz que andava com o nosso irmão Aniceto e o André Luiz? Esqueci o nome dele agora. Ele tentou passar no local lá, Aniceto passou, André Luiz passou, ele tentou, não conseguiu. Imagine aí, aqui ele está numa boa situação. Ele já fez por merecer para estar ali em nosso lar. Mas ele continua muito materializado.
Perceberam isso? Olha a mente dele. Quando perguntaram a ele para tirar, quando Aniceto pediu para uma ajuda para tirar aquele irmão do corpo que estava fazendo muita coisa errada, o que ele disse? Ah, não, eu não sei se eu tenho condição de tirar a vida de alguém. Olha, nem isso ele entendeu ainda. Ele estava já desencarnado, vive conversando. O objetivo do Aniceto era tirar um cidadão do corpo físico aqui na Terra, até para ajudá-lo. Ele achou, nossa, vamos matar alguém, eu não sei se estou preparado para isso, para tirar a vida de alguém. Tentou passar numa porta, numa parede, não conseguia. O Aniceto precisava voltar e dar um apoio para ele. Isso é um grau de materialização ainda muito grande. Tem muita coisa na mente daquele cidadão, né, que o faz ainda apegado demais à matéria. E vocês viram depois lá a situação que ele passou, onde ele foi cair, por aquele grau de apego tenebroso. E isso, meus irmãos, é lei para todos, não é só para ele não. É para mim, para você e para mais 8 bilhões de pessoas. Então, um espírito desse, ele não pode sair de lá e ir numa dimensão espiritual muito além. Ele não tem condição. Percebe? Ele não consegue, para vocês verem, ele não consegue nem vir na Terra e passar uma parede. Então, que condição ele teria de ir numa dimensão, numa quinta dimensão, sexta, sétima, suponhamos, no mundo de luz? Que condição ele teria? Nenhuma. O que ele iria fazer lá? Seria como aquela pessoa que foi no festim das bodas, como diz lá na Bíblia, sem estar devidamente vestido adequadamente. Leia a parábola do festim das bodas, vocês vão entender isso aí. Quem de nós aqui tem condição de viver em mundo angelical? Nós não temos. Nós somos matéria densa ainda, e ainda vamos continuar uma matéria muito densa, mesmo desencarnados. E isso nos impede de dar voos mais altos, né? Agora, está dizendo aqui assim, ó. No entanto, ele pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade estrangeira. Hoje tem até um amigo que vai para Dubai. Imaginem vocês que lugar maravilhoso é Dubai, né? Olha o progresso daquele lugar e o progresso nosso aqui em Valadares. É mais ou menos isso aqui. Ele vai lá como estrangeiro. Ele não vai ficar lá, vai ficar uns dias lá e vai voltar. Do lado de lá da vida é a mesma coisa. Tem mundos que você não consegue nem sequer imaginar como é que é. Então diz assim, a bem dizer, consegue apenas entrever esses mundos, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade de que gozam os que habitam, para ser digno também de habitá-los mais tarde. Por exemplo, esse amigo nosso que está indo hoje para Dubai, ele vai chegar lá, se ele quiser ficar lá, ele tem que aprender duas coisas, ou o árabe, né? Não sei qual é o idioma que eles falam, ele tem que falar no mínimo bem o árabe ou também o inglês. Então esse é um esforço que cabe a ele, senão ele vai ficar lá. Ele não vai comunicar com ninguém lá, só em português. Ele tem parentes lá, então isso vai facilitar as coisas para ele. Agora imagine isso a nível de plano espiritual da vida, onde há mundos que são verdadeiras zonas infernais e há mundos que é a luz absoluta. Então, para terminar, fiquem sabendo, o espírito, embora na condição de errante do lado de lá, mesmo não sendo assim tão imperfeito, mas porém com algum grau de materialização, não consegue alçar voos a mundos mais evoluídos. Eu fico por aqui. Agradeço a Deus Todo-Poderoso. Peço a vocês que assistam aqui ao vídeo, compartilhem, deem like. Mais uma vez, fiquem todos com Deus.